Boa noite a todos. Já estamos no ar para mais uma exposição doutrinária direto do nosso canal no YouTube, Sociedade Espírita Recanto de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, uma gratidão, um imenso carinho, mesmo que ainda de forma online, estarmos juntos com todos esses amigos que estão nos assistindo e com aqueles que estarão nos assistindo, conforme a sua disponibilidade de horário. Então, vamos ver assim. Normalmente, nós todos da Casa Espírita e aqueles que nos acompanham sabem que neste horário nós realizamos o nosso Evangelho no Lar. Então, aos sábados, todos os sábados às 20 horas, nós realizamos este Evangelho de forma conjunta, direto daqui, da Casa Espírita, em que nós convidamos aqueles que desejarem participar nesse momento, que possam seguir os mesmos atos, o mesmo costume. Pode colocar o seu Evangelho, pode colocar o seu copo com água, porque a equipe espiritual continua nos atendendo neste horário e juntos, assim, de coração em coração, nós vamos nos fortalecer. Então, nesse momento, nós pedimos ao Mestre Jesus, à nossa equipe espiritual, que derrame sobre toda a nossa humanidade muitos eflúvios de saúde, de luz, paz e harmonia em nossas vidas. Que assim seja. Então, o nosso estudo de hoje, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, em que nós trataremos aqui do capítulo completo, do item 1 ao 11, certo? E ele vai nos falar de que nós temos que cuidar para não nos deixarmos enganar, né? Então, o título do tema é assim: haverá falsos cristos e falsos profetas. Como que nós entendemos este item? Como que nós compreendemos isso? Por que Kardec trouxe isso para nós? Então, nos 3 primeiros itens do estudo, Kardec nos traz as citações dos evangelistas Lucas, Mateus e Marcos. E eles vão falar exatamente a mesma coisa. Então, o que eles tratam nesse começo? Como que eles dão essa introdução para nós? Eles dizem assim: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Mateus vai dizer assim: guardai-vos dos falsos profetas, conhecê-los-eis pelos seus frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E Mateus e Marcos vão fazer um alerta para nós e vão dizer assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em seu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão. Então, nessas 3 citações destes evangelistas, nós percebemos o cuidado que Kardec, através dessas palavras do Evangelho, alertam os próprios espíritas para esses cuidados. Mas será que todo espírita segue isso à risca? Então, vamos ver assim: nós costumamos atirar pedra no telhado dos outros, né? Normalmente são as outras religiões, são as outras doutrinas espiritualistas que se cercam de falsos profetas. Então,
para que a gente não atire pedras no telhado do vizinho, nós trouxemos aqui 2 historinhas do livro Lembranças de Grandes Lições, do César Carneiro de Souza, um grande amigo de Chico Xavier. São 2 histórias breves. Uma que tem por título Os Falsos Profetas e a outra que vai nos falar sobre incoerência e presunção. A primeira história, ele narra que numa das reuniões em que o Chico Xavier estava participando, presidindo, chegou um grupo vindo de uma capital distante do país e neste grupo havia neles uma ansiedade muito grande de conversar com o Emmanuel, porque eles traziam consigo, todos, vejam bem, todos daquele grupo, a plena convicção de que o dirigente da sua casa espírita era nada mais, nada menos que a reencarnação de Allan Kardec. E que aqueles todos que estavam com eles naquele trabalho eram também a reencarnação dos franceses que conviveram com Kardec naquela época. Quando o tema da reunião foi escolhido, e nós sabemos que a espiritualidade não deixa nada a desejar, o tema, quando eles abriram o Evangelho segundo o Espiritismo para o estudo da reunião, foi exatamente esse que nós estamos tratando aqui, os falsos profetas. Então, vejamos, foi debatido naquele momento ali durante 3 horas sobre esse assunto. Somente mais tarde, após o término desse debate, dessa conversa, desse estudo aprofundado, é que este grupo conseguiu se aproximar de Chico Xavier e perguntar a Emmanuel se ele confirmava aquilo que eles já tinham por convicção. E Chico Xavier, não naquela seriedade, mas ao mesmo tempo astuto, um espírito profético, não? Sabia já do que se tratava. Quando perguntado, ele sentiu assim uma certa piedade daquelas pessoas e perguntou a eles assim: e a Amelinha, que notícias vocês me dão dela? Ficou um silêncio profundo, porque a Amelinha, a quem Chico perguntava, era Amélie Baudet, esposa de Allan Kardec. Afinal de contas, eles sabiam onde se encontrava Kardec, onde se encontravam os franceses que conviveram com Kardec, e não saberiam dar notícias daquela que foi a mais próxima, foi o braço direito do codificador. Então ficou um silêncio e eles deixaram expressar a sua vaidade, a sua fascinação e não conseguiram responder absolutamente nada. Então vejamos, né? A próxima história, que fala sobre a incoerência e a presunção, traz uma citação de Herculano Pires, que diz assim: a vaidade anula a inteligência e a instrução. É através da vaidade que os mistificadores dominam os mais inteligentes e instruídos. Então não faltava, né, inteligência para aquele grupo que se aproximou do Chico, com a certeza de que Kardec estava reencarnado presidindo a casa espírita que eles frequentavam. Mas este outro grupo conseguiu ser ainda mais astuto. Se aproximou com a certeza de que o Mestre Jesus era a reencarnação do dirigente daquela casa espírita. E aí se pergunta assim: se eles tinham essa certeza e queriam a confirmação de Chico Xavier, o que seria o Chico para eles então? Seria Deus, por acaso? Então, quando eles se aproximaram do Chico para ouvir sobre essa possibilidade, Chico perguntou para eles assim, Emmanuel, na verdade, né, através de Chico:
o que é que Jesus respondia quando lhe perguntavam quem era ele. Jesus sempre falava quem ele era e não deixava dúvida alguma. E ao ouvirem o Chico, nem precisamos dizer. Retiraram-se contrafeitos, contrariados com o que ouviram. Finalizando, lembramos do capítulo 21 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, quando Jesus pergunta aos discípulos: que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Então vejamos, meus amigos, assim como disse Herculano Pires, a vaidade, o orgulho, a presunção que nós vimos nestas duas histórias, ela é muitas vezes a derrota de um médium, muitas vezes de um grande médium, né? Grande no sentido não de ser o melhor, mas de um grande médium no seu potencial, que pode agir pela caridade, que pode agir colocando o seu trabalho mediúnico através de uma casa espírita, de uma reunião mediúnica, atendendo espíritos sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados, recebendo boas notícias de espíritos que sabem que ali se encontra um coração humilde, que se entende como um instrumento na tarefa, como Cristo. Nós sabemos que a teoria da presciência, ela existe, ela é estudada por Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 16, um capítulo exclusivo para a teoria da presciência, que trata sobre profetizar. E o que nós entendemos por profetizar? O que significa profetizar? Significa predizer o futuro, não? Falarmos sobre algo que irá acontecer. Pode ser num tempo curto, pode ser a longo, médio ou longo tempo, pode ser que se defina algo em próximas horas, em próximos dias, mas normalmente as profecias, elas são relacionadas a um longo período, algo que irá acontecer num futuro mais distante, naquilo que nós entendemos por tempo. Isso é permitido? É permitido. Mas como é permitido, se pode influenciar no nosso livre-arbítrio? Vejamos assim, é permitido muitas vezes que estas profecias cheguem até nós para nos dar um norte, para dizer assim, olha, vocês têm como evitar tal coisa. Mas o nosso livre-arbítrio continua existindo. Por exemplo, se nós lembrarmos da profecia que Chico Xavier nos deu sobre a questão da Terceira Guerra, se nós não entrássemos na Terceira Guerra, uma guerra de extermínio absoluto, nós iríamos conseguir grandes avanços na era da tecnologia, certo? Então, o que acontece isso? Isso nos é permitido, por quê? Porque vem como um alerta, para que as nações pudessem se entender e evitasse uma guerra de extermínio. Certo? Então, ele não falou em tempo algum em fim do mundo. Não, ele não disse isso. Até porque isso já está previsto lá no Apocalipse de João, que foi um profeta de Jesus, né? Ele era um médium de Jesus. Então, quando Jesus diz, quando vos falarem em guerras, no final dos tempos, não acrediteis, porque ainda não é o fim. Então, é uma questão de nós estudarmos, interpretarmos e colocarmos aquilo de forma justa e clara. Quando Chico Xavier, através da sua mediunidade, recebe, através de Humberto de Campos, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar ali algo muito significativo, que não é da vontade de Jesus,
Ao contrário, né? Ele diz, é da vontade do meu Pai que o meu evangelho seja transportado para o cruzeiro. Então, aqui se estabelece a pátria do evangelho, o coração do mundo. Mas, apesar de nós termos nos livrado, termos cumprido com o objetivo de não entrarmos na Terceira Guerra, nós temos algumas pedrinhas ainda pelo caminho. Nós temos os flagelos naturais que vão acontecer. Nós temos a questão da pandemia que está nos mostrando o quanto é importante nós estarmos unidos, porque ela faz parte desses grandes resgates coletivos. Ela não é pontual, ela não aconteceu num país ou no outro, não. Ela aconteceu no mundo todo. E nos próximos anos, até que a Terra entre em processo de regeneração, nós vamos ter que dar este testemunho de pátria do Evangelho. Porque teremos que aprender a acolher irmãos que virão de outras pátrias, que virão de outros países para cá buscar aqui refúgio, buscar aqui socorro, porque precisarão sair das suas terras, seja por questões de flagelos naturais, seja por conta da fome, seja por conta de perseguições religiosas, não importa o motivo, mas eles virão buscar apoio aqui no Brasil. E aí chegará o nosso momento de que a vaidade não nos tome conta e que a gente possa colocar em prática esta profecia que veio já determinada pelo Mestre Jesus de sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Teremos que acolher, né? Então vejam que nos é permitido muitas vezes a revelação do caminho, mas não nos será mostrado as pedras deste caminho. A nossa reação, por isso que nunca uma profecia ela vem com uma data precisa. Porque aquilo que está por acontecer ali depende de como as pessoas envolvidas vão agir, de como vão usar o seu livre-arbítrio naquele momento. Então, ela pode acontecer antes, pode acontecer depois, mas ela irá acontecer. Certo? Assim como quando Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador prometido. Ele veio, mas ele poderia ter se negado, mas outra pessoa seria encaminhada para fazer o seu trabalho. Então, não importa as pessoas envolvidas digam não àquele fato, ou que tropecem no caminho, ou que desistam daquela missão que lhes é destinada. Aquela profecia irá acontecer. Assim como nós lembramos de Isaías. Isaías, quando deu o prenúncio da vinda do Messias, né? Naquela época, naquele período, as pessoas não entendiam muito bem o que ele queria dizer. E aí Jesus confirma aquilo que Isaías disse quando, no momento da sua crucificação, ele ora o Salmo 22, quando ele diz, Senhor, Senhor, por que me abandonastes, não é? Então, todos nós conhecemos esta prece. Quando Jesus disse isso, ele não estava reclamando, ele não estava orando ao Pai, perguntando, colocando em dúvida o que estava acontecendo. Não, ele estava confirmando e mostrando àqueles doutores da lei, aqueles que estavam ali rindo da sua situação, que através do Salmo 22, ele confirmava a profecia de Isaías, porque ele estava ali presente. Então, Kardec vai nos dizer, no capítulo da presciência, que diz assim, é assim que em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções. E é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se vê os grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória. Que homens de gênio, como por exemplo Cristóvão Colombo, caminham para uma meta, anunciando previamente, por assim dizer, um instante em que alcançarão. E é eles que viram essa meta, que para seus espíritos deixou de ser
o desconhecido. Então, vejam que até mesmo na ciência, nas coisas materiais, naquilo que precisa fazer, a profecia, através de uma intuição, ela é encaminhada a estas pessoas que trazem consigo responsabilidades para os grandes avanços da humanidade. Então, os próximos itens do nosso capítulo vai tratar dos prodígios, dos falsos profetas, do alerta para que a gente não creia, né, em todos os espíritos, na instrução dos espíritos, os caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da hereticidade e a mensagem de Jeremias e os falsos profetas. Então, quando ele traz essa citação, Kardec pergunta assim, no livro A Grande Viagem, né, que traz os temas sobre as viagens de Allan Kardec, e ele vai nos falar o seguinte, ele é como se fosse um resumo de todos esses outros itens do nosso capítulo. Como podemos explicar esta passagem do Evangelho? Haverá falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes prodígios e coisas espantosas a ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios eleitos? E Kardec vai responder a eles assim. Se, pois, um homem quisesse fazer-se passar pela encarnação de tal ou qual profeta, deveria prová-lo pela eminência de suas qualidades morais, que em nada deveriam ser inferiores às daqueles cujo nome se atribui. Ora, esse papel não é fácil de ser sustentado e nem sempre é agradável, uma vez que pode impor penosas privações e duros sacrifícios, mesmo da vida. Vejamos então, né, aquele senhor que procurou Chico Xavier, achando que seria a encarnação de Jesus Cristo. Será que ele teria esse alcance moral para suportar tudo isso que Jesus suportou e colocar em sacrifício a própria vida? Nós estamos longe, né, de sermos a reencarnação do Cristo, porque nós não suportamos as nossas dores, que diante de tudo que ele passou, são tão pequenas. Quem dirá tudo aquilo que ele passou, né? E Kardec continua dizendo assim, há neste momento, espalhado pelo mundo, vários pretensos Elias, Jeremias, Ezequiéis e outros, que dificilmente se adaptariam à vida do deserto e que acham muito cômodo viver a expensas de suas ingênuas vítimas, graças ao nome que tomaram indevidamente. Então, Kardec deixa bem claro, né, que pretensos profetas existem muitos profetas, existem muitos dispostos à vida fácil que nós temos hoje, né? A vida tranquila que nós temos hoje para podermos olhar para alguém e dizer assim, olha, eu estou prevendo que o teu futuro vai ser assim, vai ser assado. Mas, muitas vezes, em troca disso, nós cobramos para dar essa orientação. Porque aí a gente acrescenta assim, olha, eu também estou vendo que se tu fizeres tal coisa, isso pode ser evitado. Se tu fizeres tal coisa, isso pode ser acelerado. Pode ter uma vantagem aqui, outra ali. Então, nós vamos confundindo, né, iludindo as pessoas com profecias que nós não temos condições de fazer. Temos mediunidade? Temos. Há muitas vezes nós vemos coisas em relação à vida das pessoas? Vemos. Mas se nós temos um pouco de discernimento, de conhecimento da doutrina espírita, qual deveria ser moralmente a nossa primeira reação? Eu preciso falar sobre isso? É necessário? Eu vou ajudar? Eu vou auxiliar?
E aí, se nós fizermos essa pergunta com toda sinceridade, a espiritualidade amiga com certeza irá nos responder. Então, se houver necessidade de nós contribuirmos para que alguém possa evitar uma tragédia, algo mais sério na sua vida, e que a gente tenha a permissão de dizer, olha, quem sabe, não rever essa situação. É diferente de nós chegarmos para alguém e dizer assim, de forma categórica, olha, tu não deve andar por aqui porque tu vai causar uma tragédia. Então é diferente, né? Quando a gente sabe fazer uso da palavra que orienta, que auxilia, que ajuda. É como sonhar com alguém. A gente às vezes acorda aflito e pensa assim, nossa, sonhei que alguém ia sofrer um acidente. Eu faço o quê? Eu ligo para avisar. Quando eu não sei o que fazer, a melhor coisa é orar. Pedir que a espiritualidade se encarregue. Se aquilo realmente vier a acontecer, que possa ser atendidas as pessoas envolvidas, que possa ser amenizado o máximo possível a dor daqueles envolvidos naquele momento. Então, muitas vezes, o sonho, uma evidência que nós temos, não é necessariamente para que a gente jogue aquilo tudo em cima de alguém, mas para que nós aprendamos a olhar, orar, pedir e confiar nos desígnios divinos. Então, vamos ver, meus amigos, como que Kardec segue nos dizendo neste livro, que é Viagem Espírita, em 1862. E ele está dando essas instruções, né, para as pessoas que se reuniram e faziam essas perguntas a ele. E ele diz assim, há mesmo vários Cristos, como houve vários Luíses XVII, aos quais não falta senão uma coisa, a caridade, a abnegação, a humildade, a eminente superioridade moral. Numa palavra, todas as virtudes do Cristo. Então, se nós olhamos alguém, se nós estamos necessitando, se a gente quer realmente fazer uma consulta sobre o nosso futuro, vamos analisar por que nós consideramos que aquela pessoa está apta a nos fazer essas revelações. O que eu encontro naquela pessoa que eu não encontre na minha fé? Eu tenho realmente necessidade de levantar um véu que na maioria das vezes vai vir acrescido de situações que talvez nem venham a acontecer, que vão me dar apenas um sofrimento ou uma alegria com promessas que estão longe daquilo que eu escolhi para a minha vida, para a minha capacidade de conquistar por mim mesma. Então, meus amigos, as virtudes do Cristo a gente não encontra em qualquer pessoa, né? Em qualquer médium. Aquele que é sério, aquele que trabalha realmente envolvido com a verdade, ele jamais se permitirá iludir para nos iludir na nossa caminhada. Então, nós temos que aprender a confiar nos desígnios divinos e saber escolher melhor aquilo que nós queremos para a nossa vida. A partir do momento que nós estamos fazendo as escolhas certas, nós não precisamos que ninguém nos diga sobre o nosso futuro. Nós sabemos o que temos pela frente, porque vamos escolher exatamente aquilo que estamos semeando. Então, Kardec vai confirmar o que disseram os evangelistas, dizendo assim, ó, pela obra se reconhece o obreiro, que pois os que quiserem colocar-se acima da humanidade, disso se mostrem dignos, caso não queiram ter a sorte do galho que se enfeitou com as penas de pavão, ou do asno que vestiu a pele do leão. Uma queda humilhante os espera neste mundo, e um dissabor mais terrível no outro, pois é ali que ele será humilhado. E Kardec vai dizer assim, supomos agora que um homem dotado de grande força mediúnica ou magnética queira atribuir-se do título de profeta ou de Cristo.
fará prodígios a ponto de seduzir os próprios eleitos, isto é, alguns homens de pouca fé. O Espiritismo também diz: desconfiai dos falsos profetas, pois lhes vêm arrancar as máscaras. É preciso que saiba que ele repudia todas as mistificações e não cobre com o seu manto nenhum abuso que se cometa em seu nome. Qual, afinal, é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para divertir ou esclarecer a humanidade. Ora, o enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido por seus atos e pelas grandes coisas que realizará, pelo bem e para o bem. Não será, pois, ele que se atribuirá essa qualidade. São os homens que o reconhecerão como tal, as mais das vezes, após a sua morte. Então, quando nós nos colocamos como médium, como espíritas ou espiritualistas, né? Porque a mediunidade, ela não pertence apenas ao espiritismo. Mas quando nós nos colocamos ao trabalho do bem, nós não nos preocupamos em ditar as nossas qualidades. São os próprios homens que nos reconhecerão como tal. E tal das vezes, muito após a nossa morte. Assim foi reconhecido Chico Xavier, né? Durante seu trabalho aqui, foi muito reconhecido. Mas hoje, se reconhece muito mais pelas suas obras. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, uma pequena mensagem, né? O excerto de uma mensagem do livro Leste de Luz, na psicografia do médium Geraldo Nunes Neto, pelo espírito do irmão Joaquim, que psicografou muito através de Chico Xavier. Ele foi um arcebispo, foi um católico, que trabalhou muito no mundo espiritual, trazendo mensagens lindíssimas. E ele traz a mensagem exatamente dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim: ó, o Senhor é a mensagem do renascimento, o mundo é o patrocinador da morte. Por isso, amigo, se você está em dúvida sobre como proceder perante um problema, não se detenha. Deixe que o discernimento natural empolgue sua alma e decida-se pelo roteiro do cristianismo, sem constrangimento. Por ele e através dele, seu raciocínio ficará claro e conduzirá seu coração à certeza de que a melhor opção é sempre aquela que o Senhor nos indica. Recorde-se de que o reino de Pilatos, repleto das sugestões infelizes dos falsos cristos e dos falsos profetas, pôde desviá-lo da felicidade que almeja. Mas se ouvir o celeste semeador, no mais íntimo de sua consciência, dizendo: o meu reino não é deste mundo, compreenderá que só cabe a você seguir com perseverança até o fim. Então, se nós tivermos qualquer dúvida, né, sobre qual orientação a dar na nossa caminhada, façamos uma consulta da forma mais sincera do nosso coração ao Mestre Jesus. Ele com certeza nos mostrará um caminho de luz, de paz e de felicidade para hoje, para agora e para sempre. Agradecemos a presença carinhosa de todos os amigos, encarnados e desencarnados, desejando a todos um bom final de semana e que a paz de Jesus permaneça conosco e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.